Opa, Olá, galera, tudo bem? Vamos para o 51º programa do CV Connect Esportes. Agora, segunda parte, para falar de Campeonato Carioca. Estou aqui com ele, o agora irreconhecível Vinícius Alvarenga e meu amigo Charles Mendes, mais uma vez, para dar os seus pitacos aqui conosco. Giovanni, lembrando aquela força para você, meu querido. E você que não... Vinícius, vou deixar você. O que a galera tem que fazer aí no canal, Vinícius? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e sempre esteja presente, porque tô em toda rodada de campeonato brasileiro, campeonatos estaduais e os principais campeonatos da Europa, sempre faremos um vídeo comentando, dando o nosso nossos pequenos comentários e nossas pequenas opiniões. Estejam sempre presentes e nos acompanhem. CV Connect, galera. Vamos lá, dá um apoio aí. Vamos agora de Campeonato Carioca. Deixa eu pôr aqui na tela. Põe na tela. Me dê Vasco, imagens, me Vasco. dê imagens. Tá chegando, tá chegando. Me dê imagens. Chegou. Gente, esse Campeonato Carioca, vamos ser sinceros, além das surpresas, tem que andar com enciclopédia na mão para entender, né, Charles? ó, que é todo ano regulamento diferente, quase. Tinha ano que era literalmente isso aí. Tá muito difícil de entender, mas vamos lá por partes. Vamos tentar explicar aqui. Charles e Vinícius me ajudam e me corrijam se eu estiver errado. Tivemos uma primeira fase do Campeonato Carioca, em que todas as equipes se enfrentaram entre si, né? E acabou que as 4 primeiras se classificaram para a semifinal da Taça Guanabara e do quinto ao oitavo para a semifinal da Taça Rio. Isso é muito estranho, mas o quinto colocado pode ganhar um título. E o segundo colocado ou o primeiro colocado na fase inicial pode não ganhar nada. Campeonato Carioca, Isso é simplesmente. o Campeonato Carioca mais candango da história, Vinícius. É, nem tento entender, porque a cabeça já tá pegando fogo aqui. Ó, nós tivemos aqui para a semifinal já um jogo entre Volta Redonda e Fluminense. E finalmente, né, o Giovanni, quando a gente estava comentando aqui sobre o Campeonato Carioca, a gente deixou bem, colocou várias vezes aqui, até comentei com o Charles na última participação que a gente fez aqui, que o Volta Redonda dos times do interior é o que tem mais investimento, né? Porque ele é mantido por uma estatal lá no Vale do Aço, né? O Vinícius, Charles, alguma coisa para colocar sobre o resultado e sobre a equipe do Volta Redonda? Não, o que eu tenho para comentar, na verdade, é o seguinte: a equipe do Volta Redonda é uma equipe, digamos assim, tradicional do futebol do Campeonato Carioca. Ela sempre se mantém entre os primeiros, praticamente, desde, vou falar assim, os últimos 5 campeonatos. Ela sempre se sai muito bem. Então, ela estando na semifinal, para mim não é nenhuma surpresa. Na verdade, é mérito dos jogadores da equipe técnica. E espero que continue. Na verdade, eu espero que eles se saiam bem no próximo jogo contra o Fluminense, porque seria muito interessante um campeão carioca, talvez, de um dos times, digamos assim, considerados do interior do Rio de Janeiro, não da capital, como a maioria dos campeões é. Faz tempo, né? Depois a gente pode voltar aqui na próxima rodada trazendo essa informação. O Vinícius levantou uma coisa muito interessante. Qual foi o último campeão do interior aí no Cariocão, né? A gente pode depois pesquisar e vir com essa informação aí, porque eu acho que já faz tempo, hein? É, eu Já. não lembro. Eu não me lembro de um campeão do Eu interior. nem tenho lembrança de qual foi o último. O Charles, o Vinícius colocou muito bem o Volta Redonda, o mérito da equipe que foi estruturada, é uma empresa, né, um clube empresa também. É, E o Fluminense, com todo esse investimento, é uma decepção o Fluminense sair
diante do Volta Redonda? Você esperava mais do Fluminense? Ou a equipe do Volta Redonda apresentou tudo isso que o Vinícius falou e merece passar pelo Fluminense? Ah, sim. Ué, é que lá, né? O jogo, né? É, sempre tem aquela coisa dos 90 minutos, né? E o Fluminense sempre tem os times do Diniz sempre tem essa questão, né? Que vira e mexe, eles dão um pequeno apagão. Muitas vezes os times do Diniz estão jogando bem e aí de repente tomam uma goleada que para um adversário que teoricamente seria inferior a ele. Mas é isso, assim, né? Que é aquela coisa da posse de bola, ter a posse de bola e não conseguir fazer quase nada É no jogo. um placar completamente reversível, né? 2-1 é um placar que não deixou nada definido, né? O E Fluminense tem uma coloca. grande equipe, fez uma grande contratação, né, o Vinícius, do Marcelo agora, Sim, e pode reverter esse placar, né? sim, apesar de que, olha só, não sei como o Marcelo se encaixará no time do Fluminense. A gente ainda tem que ver muito porque ele ainda não, digamos, não jogou bastante para a gente ter uma opinião formada. Mas o Fluminense, como a maioria dos times, fizeram um bom investimento em jogadores. E tudo que a torcida e, na verdade, até mesmo o clube quer é retorno. Então, tem a possibilidade, sim, de se reverter esse placar, mas como eu estou torcendo por Volta Redonda, eu espero que não. Seria interessante. Depois eu vou procurar essa informação para a gente trazer no próximo edição do nosso programa o último campeão carioca do interior. É interessante, fiquei até curioso agora, porque eu nem tenho lembrança de quando isso ocorreu. Diferente do Paulista, que a gente lembra do Ituano, né? Eu não me lembro o ano, mas o último foi, se não estiver enganado, foi o Ituano. Depois disso, a gente não teve também mais, eu acho também, né? Uhum. Já faz um tempinho já. O Ituano lá do Juninho, não lembro agora o ano, acho que em 2012, acho que faz uns 10 anos, eu acho, se não estiver enganado já. Mas agora a gente já tem na tela o Vinícius e Charles. O Flamengo acabou virando em cima do Vasco. O Vasco saiu na frente, o Flamengo empatou. O Vasco fez. Desculpa, o Flamengo virou o jogo, depois o Vasco fez de novo. E no final das contas, o Flamengo acabou vitorioso. Arrascaeta, Pedro marcaram os gols aí do Flamengo. Nós tivemos também o Fabrício marcando. O que falar desse jogo? Com duas expulsões também, né? Um jogo com duas expulsões. Comentários sobre o jogo aí, Vinícius e Charles. Vamos pôr aqui os números aqui embaixo já. Podem comentando. Ah, Então, sobre o jogo do Flamengo e do Vasco, na minha opinião, foi o jogo mais. Não, talvez assim, que o resultado tenha sido mais justo, porque foi um jogo muito disputado entre os dois e não tendo um superior ao outro, na verdade. Então, esse resultado, 3-2 para o Flamengo, na minha opinião, foi justo, mas que também deixou o jogo ainda em aberto. Pode acontecer muita coisa no próximo jogo. Sem sim. dúvida, Charles. Você acha que também o confronto foi muito equilibrado, o placar foi merecido, tá fácil do Vasco buscar reverter? Assim, o Vasco tendo mando de campo no segundo jogo, tendo ao lado da sua torcida, com certeza. Com a diferença de um gol, pode reverter, reverter essa. O Vasco que em alguns momentos da primeira fase lá de classificação do Carioca, o Vasco teve fora da classificação, acho que até nas duas, até chegar nas duas últimas rodadas.
E aí ele acabou passando e o Botafogo, que esteve até a penúltima rodada lá entre os classificados, acabou saindo, né? Dando lugar ao Volta Redonda, que a gente falou antes aí, acabou pegando, se classificando para pegar o Fluminense, o Flamengo e o Vasco. E o Flamengo, que era campeão, né, Charles? Até os 48 do segundo tempo, vamos assim dizer, do primeiro turno simbólico, acabou perdendo lá para o Fluminense ainda. Sim, sim. Ah, mas se Deus quiser, o Flamengo perde esse também. Para a alegria do meu amigo Vinícius Alvarenga, o Amém, querido Charles. técnico do Amém. Flamengo, o Vice Pereira. Amém. Eu quero que o vice Pereira vai se vice para lá. Opa, que Vice isso. Pereira mantendo toda a Rodar. questão. Vamos só colocar aqui, ó. A gente já vai ter o segundo jogo da semifinal, Fluminense e Volta Redonda, agora mando de campo do Fluminense, no sábado, às 16 horas, e no domingo, às 6 horas da tarde, Vasco da Gama e Flamengo. A gente tem aqui também para baixo aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Nós temos aqui, ó, Nova Iguaçu e Audax, e Portuguesa e Botafogo, os dois jogos no sábado, umas 15h30 e os outros às 18 horas, desculpe, que aí é aquela questão que eu falei da semifinal da Taça Rio, que é disputada entre o quinto e o oitavo colocado. Vai ter um título para o quinto colocado, ou às vezes até lá para o oitavo colocado, Vinícius. Conf- Coisas Que, do regula... Campeonato Carioca. que regulamento complicado. Para não dizer outra coisa, esse Vinícius sempre chave nos seus comentários aí, para não dizer outra coisa, né, Vinícius? Charles, dá para entender esse campeonato carioca em que o oitavo lugar pode ganhar um título? Isso aí, isso é pra ser aleatório, eu acho, velho. Sei lá, velho, eu acho capaz que todo ano algumas sorteiam o nome de um dirigente carioca lá e fala assim, ó, escolhe uma regra nova pro regulamento aí. Só pode aí. Galera, campeonato carioca é isso, já falamos dos resultados, falamos da próxima rodada. Eu acho que a gente só tem que pedir para a galera curtir, compartilhar, deixar seu like, clica aí no sininho para estar sempre acompanhando as novidades. Nosso trabalho precisa de você para ter continuidade. 51º programa, bloco 2, Vinícius. Eu só A galera queria deixando o deixar, like. eu só queria deixar uma coisa bem esclarecida. Antes o Vitor Pereira sendo vice no Flamengo do que no Corinthians. Eu prefiro que você continue lá. Boa. O Charles não concorda 100% com esse comentário, mas é isso aí, né, Charles? Vitão continua fazendo o trabalho dele lá no Flamengo em paz, né? Opa, que isso, o trabalho dele tá bom, hein, por enquanto lá. Hein? Continue assim. Opa, que é isso aí? Galera, nos vemos daqui a pouco para o terceiro bloco de hoje. CV Connect, o próximo bloco, Campeonato Paulista. Galera, aquele abraço, até mais. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Abraço a todos, muito obrigado.